O nosso mentor do dia de hoje é o irmão Gomercino. E ele está me dizendo que o dia de hoje ele tem que ser proveitoso para que nós possamos compreender como levamos a nossa vida e como será conduzida a nossa vida no plano espiritual. Para que nós tenhamos a humildade e a certeza deste caminhar terreno e nos transformarmos em viventes do plano espiritual. Esta sequência natural da lei divina cabe a cada um de nós despertarmos a curiosidade para que tenhamos uma elegância transição da vida corpórea para a vida espiritual. Deus abençoe e Deus proteja a todos. Pode dar início, filha. Ele não vai escutar nós. Com o microfone ali, o que nós falarmos não vai ser vídeo. Sabe? Eu acho que sim. Tem microfone. O texto de hoje é Nobreza de um Servo de Deus. Para a gente ver como cada texto está indo sequencialmente no estudo, né? Cada semana nós estamos dando um passinho mais à frente no assunto da nossa responsabilidade, né? Junto à espiritualidade, junto a Deus, mesmo com os nossos compromissos. Esse texto foi ditado pelo professor Rodolfo de Menezes. Todo aquele que se comprometeu com o nosso Criador no reencarne, assumindo seus compromissos junto à espiritualidade com grande nobreza, pode ter um conhecimento aprofundado no seu nascimento, com evolução e com crescimento. O caminho já se inicia desde bem pequeno. A mansidão, a leveza nas atitudes, o amor transparente, o carinho com seus semelhantes. Muitos dizem que é uma educação de berço. Realmente é uma educação de berço, com ensinamentos através da espiritualidade e apoio da família escolhida. A permissão divina vai conduzindo este pequenino no caminho de luz, nos ensinamentos divinos e o apoiando nos seus sentimentos mais profundos de caridade, sem mesmo entender o que é. Desabrocha-se na vida consciente destes caminhos de caridade. Quanto mais evoluído dentro dos ensinamentos da terra, do aprendizado do homem, pode se transformar num grande sábio, mas a leveza da humildade e da simplicidade o conduzirá a um caminho de amor, um caminho de caridade, um caminho de doação àqueles necessitados. Filho. Vocês estão com atenção nesse letrado? Perceber a importância da consciência das ações e atitudes na existência da qual participam e a importância da sequência na transição para o plano espiritual? A sequência é de importância tamanha que as glórias receberemos quando estivermos no plano espiritual e não nesta existência. É importante que nós compreendamos
essas orientações. Dá sequência, filho. Este filho pode até pouco progredir de acordo com os desejos do homem, mas a progressão maior e significativa será nos envolvimentos com seus semelhantes, na caridade, os conduzindo a uma situação de bem-estar e de paz interior, chegando ao ponto de conduzir estes necessitados de acordo com o merecimento de cada um e com a vontade divina, utilizando de si próprio e até de seu sustento muitas vezes, conduzindo uma missão tão abandonada, tão ignorada e tão recriminada. Muitas vezes, este envolvimento faz com que seu sucesso na Terra e a importância real de ter conseguido tão alto posto de conhecimento seja ignorado pelos homens. Este tão grande conhecimento interior é dedicado a levar resultados aos carentes, aos desequilibrados e aos angustiados, ajudando todos aqueles que estão aqui com vontade, desejo e ambição para conseguir o sustento e a cura de seus familiares, bem como conhecimento para estes mesmos familiares. Vocês prestaram atenção, viu? A necessidade do letrado na vida de cada um, do entendimento, da compreensão, é o que vai estimular a aceitação e a fé no Criador. É aceitar seguir os passos dos quais Jesus nos ensinou. Pode ser até uma vida mais, como é que eu vou falar? Mais simples, né, filho? Mas você vai ser mais alegre e mais harmoniosa, filho. E quando adentrar no plano espiritual, é as glórias que serão recebidas para que nós possamos fazer uso delas. É importante que saibamos como caminhar nesta existência, dentro dos planos dos quais nos comprometemos, para que o Jesus possa sempre estar conduzindo e nos protegendo, mesmo com o amparo da espiritualidade do amor. Pode seguir, filho. As oportunidades disponibilizadas pelos homens são poucas. Todo filho de Deus deve se envolver e se conduzir procurando meios e alternativas para solucionar os problemas de seus semelhantes, de seu povo e de sua cidade. Nunca, porém, com o desejo de conduzi-los ao trabalho para benefício de si próprio, mas sim conduzir este povo aos caminhos de seu sustento, conduzindo-os a solucionar suas necessidades, conduzindo-os ao entendimento, nunca buscando benefícios a si próprio, e sim da comunidade e dos necessitados. Este filho abre mão de todo o conforto que a vida lhe ofereceu, através do berço em que nasceu e da condição de nobreza que sua família o beneficiou, usando o sucesso de seus conhecimentos apurados. Com tal atitude, deixa exemplo para aqueles que não davam valor ao conhecimento. Através de sua opção ao reencarnar, em momento algum abandonou a fé, a humildade e a simplicidade, conduzindo-se nos caminhos de dificuldades, muitas vezes humilhado pelo medo que vivia, por opção da caridade, humilhado pelo meio que vivia, por opção da caridade que se propôs, mas a força de fé, o equilíbrio e a espiritualidade que o acompanhava sempre o conduziu neste caminho de luz. Irmão, ele está falando de alguma pessoa específica ou
Só está dando um exemplo. Só exemplificando, filha. Este filho procura proporcionar bem-estar aos carentes, mesa farta aos necessitados, harmonia nos lares e no povoado, e a compreensão nas tarefas, levando entendimento e apoio àqueles necessitados que estão cumprindo suas obrigações, seja por enfermidade profunda ou por impedimento de movimento de algum membro, sempre mostrando a todos que é de responsabilidade do vilarejo o bem-estar de todos. Repartindo um pouquinho de cada um, proporcionará uma paz, uma compreensão e gratidão àquele impedido de ter sequência nas suas responsabilidades de trabalho e no ganho de seu sustento. É muito importante que cada filho que tenha o dom e seja merecedor deste presente divino, esteja compromissado neste caminho de fé, mostrando que a beleza das flores que engrandece os olhos de cada um que as veja, traz atrás a necessidade dos cuidados e do zelar. Quem tem a responsabilidade de levar consigo a fé, os respeito ao seu semelhante, a sua paz interior e o convívio, tem também o dever do envolvimento nos cuidados para com todas aquelas belezas que nosso Criador nos proporcionou. Proporcionou-nos sem nos cobrar um níquel, mas os cuidados cabem a nós viventes nesta terra. O zelar dessas plantas, bem como a grandeza dos rios, cuja responsabilidade da sua continuidade cabe a nós viventes desta terra. A responsabilidade de zelar pelas fontes que faz com que acumule tantas riquezas nessa nossa existência. A água. Compreenderam, gente? A importância do ribeirão que passa, a importância da umidade na planta, a importância da água de beber de cada um. O zelo carinhoso com teu semelhante são semelhantes. E sem essas ações de amor, não se caminha em harmonia. A espiritualidade tenta mostrar os caminhos adequados. Jesus chegou até nós para nos mostrar como deveríamos caminhar. Mas muito poucos o seguiram. E continua muito poucos se preparando como Jesus nos mostrou. Este filho, cujo envolvimento na grandeza da misericórdia de Deus, passa assim a dar um seguimento à continuidade para aqueles sucessores de responsabilidade do amanhã, com o envolvimento da fé e de todo o respeito por tudo que nos cerca e por todos que nos acompanham ou nos envolvem, sempre com a grandeza de luz, a pureza de sentimento e o envolvimento de todos no caminho de nosso Criador. A nobreza, aos olhos dos homens, nesta existência, é considerada de forma errônea, porque considera os pertences que têm aqueles poderios. Na verdade, a nobreza real é do humilde, do defensor das leis divinas, que nos permite sempre estar envolvido naquela paz, naquela compreensão, sem nos interessarmos pelos problemas alheios, a não ser para que possamos praticar a caridade aos semelhantes. O excesso, que chamamos sobra,
possa ser utilizado para um desajustado, para que assim realize uma evangelização, conduzindo-o ao seio do amor divino. Se tivermos a humildade com muita simplicidade, teremos a nobreza de estarmos sempre evangelizando o irmão, desde pequenino, a um pai ou a uma mãe, desde o princípio da maternidade e da paternidade, mostrando os caminhos que os pequeninos devem estar trilhando, dentro da fé, do amor e da misericórdia de nosso Criador. Que a família divina esteja sempre protegendo e encaminhando os nossos pequeninos nos caminhos do amor, do respeito e da fé. A humanidade, na sua grande maioria, escolheu a fé no mundo, a fé no poderio, a fé nos alucinados, se esquecendo de que a nobreza do ser humano está na humildade, está nos humildes que aqui vieram para a purificação, para o reconhecimento de uma verdadeira vida que é a espiritual, razão pela qual muitos dizem que estamos nesta vida de passagem. A verdade é que todo encarnado está purificando seus sentimentos para a evolução no plano espiritual. Esta é uma nobreza abençoada. Que assim possamos agradecer imensamente ao nosso Rei Deus Pai, à nossa Rainha Mãe Maria e ao nosso Príncipe Jesus. Tamanha grandeza de espírito que com o poder conduz esta humanidade e nenhum fica desamparado quando aceita as leis divinas. Professor Rodolfo de Menezes. Percebe a riqueza dos ensinamentos, filho? Mas estava guardado, né, filho? Tá. No fundo de um caixote, né, filho? Sim. As questões que quiser pode se apresentar, viu, filho? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o texto? O texto é tão lindo, né? E tão bem explicado, né? Que a gente fica só escutando e sentindo tudo aquilo e pensando em que ponto nós estamos dessa escala evolutiva, né? Será que estamos fazendo alguma coisa do que é pedido? Né, irmão? Assim, Precisa. Como é que vocês falam? Meditação, né, filho? meditação, sobre Precisa texto, né? meditar esses letrados, viu? Isso precisa ser muito, muito forte dentro do sentimento de cada um. É a pureza nobre. É a responsabilidade rica para que nós tenhamos um caminho mais sereno, mais leve, mais amoroso, mais preparado. A preocupação é muito com a parte material, né, irmão? A parte espiritual é sempre deixada para depois. É que a humanidade luta, 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 filho, achando que vai levar as contas. E o que ela vai levar, eles não lutam, né, filho? Então, Tem coisa mais prazerosa. estão pra juntando fazer, a né, bagagem filho? errada, né? É. Aí fica tudo aquele desespero no plano espiritual, né, filho? Fica se achando merecedor, desmerecedor daquilo e se esquece do que não foi valorizado quando teve oportunidade. E a gente vê que muitos que ficaram a vida inteira correndo atrás dos bens materiais não conseguem deixá-los, né? Mesmo depois do desencarne, não conseguem deixar aqueles bens materiais, ficam lá presos a propriedades, né? A dinheiro, a animais que tiveram e inclusive prejudicando os encarnados que estão lá tomando conta disso, né? E não percebe
que eles não têm mais proveito de nada, né, filho? É. Quando se fala meditação, tem que ser muito valorizado isso. Pode falar, Sua filho. bênção, irmão. Deus abençoe. Diante dessa fala do texto, eu me recordo de uma doutrina que eu fiz de uma senhora católica e que ela se arrependia muito do fato dela só ir à igreja, só rezar. Ela só rezava. Eu perguntei para ela, mas diante das suas orações, você fez caridade para algum encarnado, para algum desencarnado? A resposta dela foi, não. Tem muito, filho. A incidência é muito intensa. Porque o ser humano, filho, quando se prepara, é para pedir a própria salvação. Eles até pedem perdão pelo que fez. Mas eles não sabem pedir para o semelhante. Eles querem se salvar apenas. Esquece dos outros, né? Esquece, filho. Eu achei muito interessante essa fala dela. Aí depois ela completou, falou assim, agora eu entendo que eu tinha que fazer caridade. É muito importante essa preparação. Se cada um está tendo a permissão de estar, né, no convívio terreno, precisa valorizar a humildade, a simplicidade, a caridade, a valorizar os dons que Deus deu e empregar esses dons no amparo àqueles que mais necessitam. É importante enxergarem que muitos irmãos estão se deteriorando através dos vícios e não tem quem possa o amparar. Tem muitos irmãos se violentando porque querem se afastar de toda essa que eles julgam tristeza que é a vida. E aonde está a alegria desse amor? Aonde está os reparos dos erros passados? É o grito no vazio? E não tem outro caminho. Se não soube aproveitar essa existência para cumprir com as obrigações e se preparar para ações de amparo ao semelhante, as dores podem voltar em outras existências. E mais intensa, né? E muito mais intensa. E às vezes com muito mais limitação. Quando eu falei, para que possam meditar sobre esse letrado, é muito importante que todos passem a ter esse momento para si próprio. Pode perguntar. Irmão, tem um parágrafo que fala muito sobre a evangelização de um pai, de uma mãe, que está conduzindo, às vezes, erroneamente, um pequenino, né? Porque não basta só educar o pequenino, porque ele fica ali naquela evangelização uma hora, né? Aprendendo, beleza. Mas o ambiente que ele vive, né? Ontem nós vimos exemplo de uma criança que está sofrendo violência, mas que ninguém da família quer assumir o compromisso de, junto à justiça, né? De fazer com que esses pais parem com essa violência, porque ninguém quer assumir essa criança como sua responsabilidade. Percebeu essa fala, filho? O agrupamento que todos estão rejeitando, aquele ser ali. E depois a gente... Deixa os maus tratos lá dentro da casa dele, né, filho? Fica longe para não perceber nada. E depois a gente sabe que no futuro essa criança que vai virar um marginal, violento, porque só aprendeu isso, né?
E daí eles vão dizer, nossa, fizemos de tudo para ajudar, né? E olha o que virou essa criança, né? Mas, filho, o encarnado nunca erra, é sempre os outros, né, filho? Ele sempre faz direito, né, filho? A hora que chega no plano espiritual, fica revoltado. Não compreende o que aconteceu. Que ele não era merecedor daquilo. Mas não compreende, não olha o que? As ações praticadas, né, filha? Quer dizer, ele não quer assumir, né? A avó, a tia, não quer assumir a responsabilidade. Mas quer que a espiritualidade resolva o problema. Mas que jeito, filha? Mas foi falado o correto. Que a espiritualidade não pode intervir num livre-arbítrio, filho. Ela não tem permissão divina. As sequelas não se sabe como vai ser, se vai ser intensa ou leve. Mas depois, elas chegam. E se não der tempo de chegar nessa existência, filho, chegará em outra. Ontem eu escutei o Frei conversando com uma pessoa que achava que já estava resgatando problemas dessa existência aqui mesmo. Coisas que fez quando mais jovem e agora está passando. E ele colocou que aqui nós não estamos resgatando dessa, não. Nós estamos resgatando de outras. Isso, filho. E o que estamos errando agora, vamos resgatar numa sequência, numa próxima. Se nos for permitido voltar, né? Tem tudo isso, né, filha? Essa conscientização que precisa. E muitas vezes nem na próxima, vai saber quando que a gente... Quanto tempo vai Tem demorar, tantas né? coisas para trás para a gente resgatar, que muitas vezes o que nós passamos nessa existência, nós vamos resgatar daqui 3, 4, 5, 10 existências para frente. Pode acontecer sim, filho. E acontece com muita intensidade. Porque a pessoa às vezes é bacana, né? Aqui, e acho que Resolvi tudo. está encerrando, né? Está encerrando a questão. Mas vocês perceberam o que veio aqui falar, filha? O mensageiro anterior? Você percebeu como é que ele falou? Hum. Ele é acompanhante daqueles que aqui vêm, filho, para ser evangelizado, para compreender. Mas ele é aquele que está indignado por ter sido, filho, conduzido à vida espiritual. Às vezes de forma rejeitosa. Mas que quando vem e eles conseguem ouvir, é dentro dessas casas, filho. Vai entendendo, Percebeu né? a beleza do amor, filho? Que transcende o plano terreno com o espiritual, né, filho? A gente vai aprendendo a cada palavra, né? Seja do encarnado, seja do desencarnado, né? A gente vai entendendo o que pode acontecer aqui ou depois, né? Tudo é ensinamento. É a consequência, né, filho? É a forma de entender e a forma de caminhar. Eu acho que essa palavra humildade é uma palavra para ser muito bem meditada. Mas precisa saber o que é humildade, né, filho? É. Se você tem um conversinho aí, filho, muitos se intitula humilde. É. Mas nem sabe o que é realmente uma Mas tem a humildade. vaidade do saber, né, filha? É. Tem a vaidade de ter mais poder, é a vaidade de ter sabedoria maior. E isso, filho, humilha aquele que não sabe, né, filha? É. Mais alguma questão sobre o tema?
Então podemos encerrar esse tema, irmão? Pode encerrar, filho.